minha filha, tem coisa que a gente carrega no peito uma vida inteira. E agora, depois de tantos anos, eu preciso contar. Não por mim, mas pela minha mãe. Meu nome é Zilma Maria, tenho 76 anos, e essa história que vou contar, ela começou quando eu era menina pequena, lá pelos meus 8 anos. Era um tempo diferente, sabe? Um tempo em que a palavra de um homem valia mais que a assinatura, e a chuva levava tudo embora se a terra estivesse cansada demais para segurar. Eu estava aqui na cozinha hoje de manhã, mexendo o café no fogão, desses antigos de ferro que a gente acende com palito, quando ouvi no rádio uma notícia sobre enchente lá no interior. E de repente, pronto, veio tudo de volta, como se fosse ontem. O barulho da água batendo na porta, o desespero da minha mãe gritando nosso nome e aquele homem que chegou como se fosse um anjo mandado do céu. Sabe quando a gente vai envelhecendo e as lembranças ficam mais claras que a vista? Pois é. Eu consigo sentir até hoje o cheiro da chuva misturado com o barro, o gosto salgado do medo na boca e o calor daquelas mãos fortes que me tiraram da água quando eu achei que ia morrer. Consigo ouvir até hoje o barulho das gotas batendo no telhado de zinco como se fosse uma música triste que não sai da cabeça. Deixa eu te contar direito como foi. Naquele tempo, a gente morava numa casinha de madeira com telhado de telha francesa, bem perto do rio. Era uma casa simples, mas era nossa. Tinha 3 quartos pequenos, uma sala que também servia de cozinha e uma varanda dos fundos onde minha mãe lavava roupa numa bacia de alumínio que brilhava no sol. O cheiro bom de café coado de manhã misturava com o de sabão de cinza que minha mãe fazia todo sábado e daquela comida temperada que só mãe sabe fazer. Feijão com toucinho, arroz soltinho e às vezes uma galinha caipira que ela matava no quintal. A cozinha era pequena, mas sempre tinha um lugar a mais na mesa se chegasse visita. A mesa era de madeira escura, meio riscada pelo tempo, com toalha de chitão que minha mãe bordava nos fins de semana. Tinha um fogão a lenha que esquentava a casa inteira no inverno, e uma prateleira onde ela guardava as louças, pratos de ágata azul e branca, algumas xícaras de porcelana que tinham sido da minha avó e um açucareiro que ela usava só quando tinha visita importante. Meu pai era daqueles homens que só sabia mandar. Chamava Joaquim, mas todo mundo conhecia ele como Joaquim da Fazenda, porque trabalhava de capanga numa fazenda grande ali perto, do seu coronel Damasceno. Chegava em casa de cara fechada, sempre com aquela roupa empoeirada e cheiro de suor misturado com fumo de corda. Pedia a comida e ficava quieto no canto escutando o rádio. Aquele rádio de madeira grande que ficava numa mesinha da sala, sempre ligado na Rádio Nacional. Não era homem de conversa, não era homem de carinho. Quando falava com a gente, era só para dar bronca ou mandar fazer alguma coisa. Zilma, vai buscar água no poço. João, recolhe as galinhas. Terezinha, para de chorar se não apanha. Era só presente, como um móvel que tá ali, mas que a gente nem repara direito. Às vezes eu ficava olhando para ele e pensava se ele gostava da gente, se ele sentia alguma coisa por dentro ou se era só um homem vazio que não sabia ser pai. Minha mãe, coitada, ela tinha um jeito doce de olhar, mesmo quando estava preocupada. Chamava Maria do Carmo, mas todo mundo conhecia ela só como a Carminha. Era uma mulher bonita, com cabelo castanho que ela prendia num coque baixo e sempre usava vestido de casa. Aqueles de tecido simples, mas sempre limpo e passado. Ela cuidava de nós 5 filhos como se fosse a coisa mais importante do mundo. Acordava antes do sol nascer para preparar o café, acender o fogão e ficar mexendo a panela de feijão que ficava no fogo desde a madrugada. Ficava até tarde da noite consertando nossa roupa rasgada, à luz de um lampião de querosene que fazia sombras dançarem na parede. Cantarolava baixinho enquanto lavava louça, sempre as mesmas músicas do rádio. Luar do Sertão, Asa Branca, essas músicas que falavam de saudade e de terra seca. A voz dela era suave, meio rouca, e quando ela cantava, a casa inteira ficava mais aconchegante. Mas tinha algo na minha mãe que eu não conseguia entender naquele tempo. Às vezes eu pegava ela olhando para longe, com aquela cara de quem tá pensando em coisa triste.
Ou então ela parava o que estava fazendo quando ouvia barulho de cavalo na estrada, como se estivesse esperando alguém que nunca chegava. Outras vezes, quando passava algum homem bem vestido pela frente de casa, ela ficava meio diferente, meio nervosa, alisando o cabelo e endireitando o vestido. Eu era a mais velha das meninas. Depois de mim veio o João, que tinha 6 anos e era danado como só menino sabe ser. Vivia subindo em árvore, correndo atrás das galinhas e voltava para casa sempre com o joelho ralado e roupa suja. Depois vinha a pequena Terezinha, de 4 anos, que era a mais grudenta da família, sempre querendo colo, sempre chorando por qualquer coisa. O Pedro, de 2 anos, ainda estava naquela idade de só saber brincar no chão e colocar tudo na boca. E o bebezinho, o Antônio, que ainda mamava no peito e dormia num berço de madeira que meu pai tinha feito quando o João nasceu. A gente era uma família comum, dessas que vivem o dia de cada vez, sem muita sobra, mas também sem passar necessidade. Minha mãe vendia ovos das galinhas na cidade e às vezes costurava roupa para fora para conseguir uns trocados. Meu pai trazia o dinheiro da fazenda, mas nunca era muito. A gente comia bem, tinha roupa no corpo e teto em cima da cabeça. Era o que bastava naquele tempo. O quintal da nossa casa era grande, com pé de manga, goiabeira e algumas galinhas ciscando por todo lado. Tinha também um pé de laranja-lima que dava fruta doce e suculenta, e um canteiro onde minha mãe plantava coentro, salsa e uma hortelã que ela usava para fazer chá quando a gente estava com dor de barriga. O varal ficava esticado entre 2 árvores, sempre cheio de roupa secando no sol. Nossas roupinhas pequenas, os vestidos da minha mãe e às vezes uma camisa do meu pai que ela lavava com mais cuidado, como se fosse coisa importante. Tinha também um poço onde a gente puxava água fresquinha numa caçamba de ferro que fazia barulho quando descia. A água era sempre gelada, mesmo no verão, e tinha gosto de terra boa. E lá no fundo do quintal ficava o fogão a lenha numa varanda coberta, onde minha mãe cozinhava nos dias de muito calor para não esquentar a casa. Era um lugar simples, mas era nosso cantinho no mundo. Era onde a gente corria descalço na terra batida, onde brincava de esconde-esconde atrás das árvores, onde ouvia as histórias que minha mãe contava nas noites de lua cheia. Era onde a gente se sentia seguro, protegido, sem imaginar que um dia tudo aquilo podia desaparecer em questão de horas. Quando chegou aquele mês de março, a chuva começou diferente. Não era aquela chuva boa de fim de ano, que refresca a terra e faz a horta crescer. Era uma chuva pesada, grossa, que batia no telhado como pedra. E não parava. Eram 3, 4 dias seguidos de água caindo sem parar, dia e noite, sem dar trégua. O céu ficou escuro, daquele cinza pesado que parece que vai desabar na cabeça da gente. O vento soprava forte, balançando as árvores do quintal e fazendo a casa gemer. As galinhas se esconderam embaixo da varanda, todas juntinhas, e até o cachorro do vizinho parou de latir. Minha mãe olhava pela janela com aquela cara de preocupação que só mãe tem. Mexia a panela no fogão, mas eu via que ela estava pensando em outra coisa. Às vezes parava o que estava fazendo e ficava escutando o barulho da chuva, como se ela pudesse adivinhar o que vinha pela frente. Outras vezes ia até a porta e olhava em direção ao rio, coçando a cabeça como fazia quando estava nervosa. Zilma, vai lá no quintal e recolhe as galinhas pro galinheiro. Essa chuva não tá com cara boa, ela dizia, secando as mãos no avental de chitão florido. Eu obedecia, mas já sentia uma coisa estranha no ar. O rio que passava atrás da nossa casa, que normalmente era só um fio d'água manso onde a gente às vezes ia buscar siri, estava começando a fazer um barulho diferente. Um barulho grosso, como se tivesse com raiva. A água, que antes era clara e dava para ver o fundo, agora estava barrenta, escura, trazendo galhos e folhas de longe. Minha mãe rezava mais que o normal. Eu via ela de joelhos na frente da imagem de Nossa Senhora Aparecida, que ficava numa mesinha da sala, movendo os lábios sem fazer som. Acendia a vela e ficava olhando para a santa com aquela cara de quem está pedindo proteção. Minha mãe, essa chuva não vai parar nunca? Eu perguntava. Vai parar, filha. Deus sabe o que faz, ela respondia. Mas eu via que ela também estava com medo. Foi na madrugada daquele dia que tudo mudou. Eu estava dormindo na minha caminha, bem juntinho da Terezinha, quando ouvi minha mãe gritando. Zilma! Zilma!
Acorda! A água! A água está entrando! Quando abri os olhos, ainda tonta de sono, vi uma coisa que até hoje me dá arrepio. Tinha água entrando por baixo da porta, escura e fria, trazendo gravetos, folhas e um cheiro de terra molhada misturado com coisa podre. A água fazia um barulho estranho, como se tivesse vida própria, e refletia a luz do lampião que minha mãe tinha acendido. Minha mãe estava com o bebê no colo, tentando acordar os outros meninos. Ela gritava nosso nome, mas a voz dela estava diferente, assustada, como se ela também não soubesse direito o que fazer. O rosto dela estava pálido e eu via que ela estava tremendo. Sobe na cama! Sobe na cama! Ela gritava, segurando o Antônio com uma mão e tentando puxar o Pedro com a outra. Mas a água continuava subindo. Em questão de minutos, ela já estava no nosso tornozelo, depois no joelho. A casa inteira começou a estalar e gemer, como se ela tivesse com dor. Os móveis começaram a flutuar, primeiro as cadeiras, depois a mesa, depois o rádio que era o orgulho da casa. E meu pai? Meu pai não estava lá. Tinha saído na noite anterior, disse que ia resolver uma coisa na fazenda onde ele trabalhava. Disse que voltava no outro dia. Mas quando a gente mais precisava dele, quando a água estava levando tudo embora, quando minha mãe estava desesperada segurando os 5 filhos pequenos, ele não estava lá. Nunca mais voltou, minha filha. Nunca mais pisou o pé naquela casa. Nunca mais olhou nos nossos olhos. Sumiu como se nunca tivesse existido. Minha mãe segurava o bebê numa mão e tentava nos puxar com a outra. A água já estava na cintura dela e a gente via as nossas coisas flutuando pela casa. O berço do Antônio passou boiando como um barquinho triste. Os pratos da cozinha, a panela de feijão, a toalha de mesa que minha mãe bordava com tanto carinho. As galinhas tentavam nadar sem conseguir, batendo as asas na água, fazendo um barulho desesperado. Foi quando eu olhei pela janela e vi a coisa mais assustadora da minha vida. A água não era só da nossa casa, era de todo lugar. O rio tinha virado um monstro, tinha engolido as casas, as árvores, a estrada. E a chuva continuava caindo, sem piedade, como se o céu tivesse rasgado. Minha mãe chorava e rezava ao mesmo tempo. Meu Deus, protege meus filhos, não deixa a água levar meus filhos. A voz dela estava rouca de tanto gritar, e eu via que ela estava perdendo as forças. O bebê chorava no colo dela, e a gente todos grudados na cama, com medo de cair na água. Era quando a gente já estava perdendo a esperança, quando a água estava quase no meu peito e eu não conseguia mais ficar em pé, que ele apareceu. Um homem a cavalo, com capa de couro, chapéu encharcado e uma expressão que parava qualquer um. Chamavam ele de Coronel Raulino. Não era coronel de farda, era coronel de terra, dono de 3 fazendas grandes ali na região. Homem que falava pouco, mas quando falava, ninguém retrucava. Ele desceu do cavalo antes da água atingir o lombo do bicho. Veio com outros 2 peões em carro de boi por uma parte mais alta, por onde a enchente ainda não tinha tomado tudo. Mas quando viu que nossa casa estava quase afundando, foi ele mesmo que entrou na água, com a água na cintura. Nunca vou esquecer o jeito que ele olhou para minha mãe naquele momento. Não foi um olhar de estranho ajudando estranho. Foi um olhar diferente, como se ele tivesse visto alguma coisa que mexeu com ele por dentro. Um olhar que durou mais tempo que devia, como se ele tivesse reconhecido alguma coisa no rosto dela. Segura no rabo da capa e anda. Se cair, grita. Ele disse com aquela voz firme, mas eu percebi que tinha uma coisa na voz dele. Uma coisa que não era só preocupação com desconhecidos. Pegou meu irmão bebê no braço com um cuidado que não parecia de homem acostumado só com terra e gado. Puxou minha mãe pela mão e mandou que a gente segurasse firme na capa dele. E foi assim que ele nos salvou. Devagarzinho, com cuidado, como se a gente fosse feito de cristal. Na caminhada até o lugar seguro, eu reparei que ele olhava para minha mãe de vez em quando, como se tivesse alguma coisa na ponta da língua que não conseguia falar. E minha mãe estava estranha também. Quieta demais, olhando para baixo, como se tivesse com vergonha de alguma coisa. Essas lembranças doem, mas também curam. Se você gosta de histórias assim, minha filha, se inscreve no canal, tá bom?
A gente precisa guardar essas memórias, porque tem verdades que só o tempo revela, e essa que vou contar, ela mudou tudo o que eu pensava sobre família, sobre sangue e sobre os segredos que a gente carrega no coração. Foi ele quem nos levou até o galpão de uma das fazendas dele, onde já tinha outras famílias que perderam tudo na enchente. Era um galpão grande, feito de madeira e telha de barro, que normalmente guardava milho e ração para o gado. Mas naquele dia virou abrigo para mais de 20 pessoas. Homens, mulheres, crianças e até alguns bichos que conseguiram se salvar. Quando a gente chegou lá, ainda encharcados e tremendo de frio, tinha gente sentada no chão em cima de sacos de estopa, outros encostados nas paredes de madeira. Tinha uma fogueira acesa bem no meio do galpão, e o cheiro da fumaça misturava com o de roupa molhada e gente assustada. As crianças choravam baixinho, e as mulheres conversavam em sussurro, como se tivessem medo de acordar a desgraça de novo. O coronel Raulino nos acomodou num canto mais reservado, longe da correria. Trouxe coberta seca, daquelas de lã grossa que arranha a pele, mas que esquenta o coração, e mandou uma das mulheres que trabalhava na fazenda esquentar leite para nós. Eu lembro que o leite era doce, quentinho e tinha gosto de segurança. Foi a primeira coisa boa que provei depois daquele pesadelo. Vocês ficam aqui o tempo que precisar, ele disse para minha mãe. Mas de novo eu notei aquele jeito diferente dele falar com ela. Não era como ele falava com as outras pessoas, era mais cuidadoso, como se ele tivesse medo de dizer alguma coisa errada. Minha mãe só agradecia com a cabeça, segurando o bebê no colo e olhando para baixo. Ela estava estranha, mais quieta que o normal. Às vezes eu pegava ela olhando para o coronel quando ele estava ajudando outras famílias, e nessas horas tinha uma expressão no rosto dela que eu não conseguia entender. Era tristeza? Era medo? Era reconhecimento? Os primeiros dias no galpão foram difíceis. A gente dormia no chão, comia o que tinha e tentava não pensar no que tinha perdido. Nossas roupas, nossos móveis, nossa casa, tudo tinha ido embora com a água. Minha mãe chorava baixinho de noite quando achava que a gente estava dormindo. Mas eu ouvia. Ouvia e ficava com o coração apertado, sem saber como consolar uma mãe que tinha perdido tudo. O coronel Raulino aparecia no galpão todo dia. Vinha de manhã cedo, antes do sol nascer direito, trazendo comida, remédio e notícias das outras famílias que ainda estavam desaparecidas. Era um homem alto, de ombros largos, com cabelo grisalho e mãos calejadas de quem trabalha na terra desde menino. Usava sempre camisa branca, calça de brim e bota de couro, roupas simples, mas que mostravam que ele era homem de posses. Mas o que mais me impressionava nele era o jeito de tratar as pessoas. Não era daqueles homens ricos que olham de cima para baixo. Ele sentava no chão para conversar com as crianças, ajudava as mulheres a carregar panela pesada e ouvia as reclamações dos homens sem perder a paciência. Parecia que ele realmente se importava com cada pessoa que estava ali. E com a gente. Com a gente ele tinha um cuidado especial. Trazia brinquedo feito de madeira para o João, boneca de pano para Terezinha e sempre perguntava se a gente estava precisando de alguma coisa. Mas era na minha mãe que ele prestava mais atenção. Sempre perguntava se ela estava bem, se o bebê estava mamando direito, se ela precisava de algum remédio. Dona Carminha, a senhora está comendo bem? Ele perguntava toda manhã. Tô sim, coronel. Obrigada pela gentileza, ela respondia, mas sempre com aquele jeito meio travado, como se estivesse engolindo as palavras. Eu ficava observando os dois, tentando entender o que estava acontecendo. Tinha alguma coisa ali que não batia. Alguma coisa no ar, uma tensão que eu sentia, mas não conseguia explicar. Foi numa tarde, quando o sol já estava se pondo e pintando o céu de laranja, que eu presenciei uma cena que nunca mais saiu da minha cabeça. Eu tinha ido buscar água no poço que ficava atrás do galpão, quando ouvi vozes baixas vindo de trás de uma árvore grande. Era minha mãe e o coronel Raulino, conversando meio escondidos. Eu sabia que não devia ficar ouvindo conversa de adulto, mas alguma coisa me fez parar ali, quietinha, tentando entender o que eles estavam falando. Eu sei que é você, ouvi ele dizer, com a voz meio trêmula. Desde que vi você naquela casa, eu soube. Ô coronel, pelo amor de Deus, não fala isso, minha mãe respondeu, e eu percebi que ela estava chorando.
Faz de conta que não me conhece. É melhor assim. Como é que eu vou fazer de conta? Você é minha irmã, Carminha. Minha irmã. Meu mundo desabou naquele momento. Irmã? O coronel Raulino era irmão da minha mãe? Como assim? Por que ela nunca tinha falado? Por que ele não tinha reconhecido ela antes? Não sou sua irmã, minha mãe disse com a voz dura. Nunca fui. Você tem sua família, suas terras, seu nome limpo. Eu sou só uma mulher abandonada com 5 filhos. Você é filha do meu pai, ele insistiu. Eu lembro de você pequena, brincando no quintal da casa da dona Sebastiana. Lembro do jeito que você ria, do jeito que corria atrás das galinhas. Isso foi há muito tempo, minha mãe interrompeu. Você esqueceu e eu também esqueci. É melhor assim. Eu nunca esqueci. Nunca. Quando meu pai morreu, eu perguntei por você. Perguntei onde você estava, se estava bem, mas ninguém soube me dizer. Eu continuei ali, paralisada, tentando encaixar as peças daquela conversa. Minha mãe tinha um pai diferente do coronel? Eles eram meios irmãos? Por que ela nunca tinha contado nada disso pra gente? Sua mãe nunca gostou de mim. Minha mãe disse, agora com a voz mais baixa. Dizia que eu era filha da vergonha, que não tinha direito ao nome da família. Quando seu pai morreu, ela me mandou embora. Disse que eu não era bem-vinda na casa. Minha mãe estava errada, o coronel disse, e eu ouvi na voz dele uma raiva contida. Muito errada. Você tinha direito a tudo, a casa, as terras, ao nome. Coronel Raulino, minha mãe falou, e agora ela parecia mais firme. Eu não vim atrás de direito nenhum. Eu fiz minha vida, casei, tive meus filhos. Não quero nada do que foi do seu pai. Só quero que você esqueça que me viu. Como é que eu vou esquecer? Você é minha irmã, e eu deixei você na miséria todos esses anos. Deixei você passar necessidade, deixei seus filhos. Meus filhos são minha responsabilidade, minha mãe cortou. Sempre foram. Eu nunca pedi ajuda e não vou pedir agora. Mas eu tô oferecendo. Deixa eu ajudar. Deixa eu dar para você e para os meninos o que vocês merecem. Não quero nada. Só quero que você nos deixe em paz quando essa enchente passar. Houve um silêncio longo e eu ouvi um barulho estranho. Era o coronel Raulino. Ele estava chorando. Um homem daquele tamanho, daquele jeito forte, chorando como criança. Eu pensei em você todos esses anos. Ele disse entre os soluços. Todos os anos. Principalmente quando chegava o aniversário de morte do nosso pai. Eu ficava pensando onde você estava, se você estava bem, se você lembrava de mim. Eu lembrava, minha mãe sussurrou. Toda noite eu lembrava, mas lembrar dói, Raulino. Dói demais. Foi a primeira vez que ouvi minha mãe chamar ele pelo nome. Não Coronel Raulino, mas só Raulino. E nesse nome tinha uma intimidade, uma familiaridade que me arrepiou inteira. Carminha, por favor, deixa eu cuidar de vocês. Deixa eu ser o irmão que eu nunca consegui ser. É tarde demais para isso, minha mãe respondeu. Muito tarde. Eu ouvi passos se afastando e corri de volta para o galpão antes que alguém me visse ali. Meu coração estava batendo tão forte que eu achei que todo mundo ia ouvir. Sentei no meu cantinho, fingindo que estava brincando com a Terezinha, mas minha cabeça estava a mil. Minha mãe tinha um irmão rico, que podia ajudar a gente, que podia tirar a gente daquela situação, mas ela não queria. Por que será? O que tinha acontecido entre eles para ela preferir passar dificuldade a aceitar a ajuda da família? Quando minha mãe voltou para o galpão, eu fiquei observando ela. O rosto estava inchado de chorar e ela evitava olhar na direção onde o coronel estava conversando com outros homens. Sentou do meu lado, pegou o bebê no colo e ficou quieta, embalando ele devagarzinho. Minha mãe? Eu perguntei baixinho. A gente não tem mais ninguém da família? Nenhum parente? Ela me olhou de um jeito estranho, como se tivesse assustada com a pergunta. Por que você está perguntando isso, filha? Sei lá. Só estava pensando. Com meu pai que foi embora, a gente não tem mais ninguém no mundo? Ela ficou em silêncio por um tempo longo, olhando para o fogo que crepitava no meio do galpão. Às vezes é melhor não ter ninguém, ela disse finalmente. Às vezes a família machuca mais que os estranhos. Não entendi direito o que ela quis dizer naquele momento.
Só anos depois é que fui compreender a dor que estava escondida naquelas palavras. Os dias foram passando no galpão. A água da enchente começou a baixar, devagar, deixando para trás um rastro de destruição. As casas que sobreviveram estavam cheias de lama, os móveis estragados, as plantações perdidas. Era como se a vida tivesse que começar do zero para todo mundo. O coronel Raulino continuava aparecendo todo dia, mas agora eu reparava em tudo. No jeito que ele olhava para minha mãe quando achava que ninguém estava vendo. No jeito que ela desviava o olhar quando ele se aproximava. Na tensão que ficava no ar toda vez que os dois estavam no mesmo lugar. Ele tentava ajudar a gente mais que as outras famílias. Mas minha mãe sempre recusava. Quando ele oferecia roupa nova, ela dizia que a que a gente tinha estava boa. Quando ele falava em arrumar uma casa melhor para a gente morar, ela dizia que qualquer lugar servia. Era como se ela tivesse construído uma parede entre eles e não deixava ninguém passar. Mas eu via que isso doía nele. Via no jeito que ele suspirava quando ela recusava a coajuda. Via na cara de tristeza que ele fazia quando achava que ninguém estava olhando. Aquele homem forte, que mandava em tanta gente, que tinha tanto poder, se derretia todo quando se tratava da minha mãe. Uma noite, quando todo mundo já estava dormindo, eu acordei com sede e fui buscar água. Era uma noite de lua cheia, e a luz prateada entrava pelas frestas do galpão, deixando tudo meio mágico. Foi quando vi uma sombra perto da entrada. Era o coronel Raulino, sentado num banco de madeira, olhando para o céu. Ele não me viu, então eu fiquei ali, observando. Ele estava diferente sem aquela postura de homem forte. Estava curvado, com os ombros caídos, e mexia nas mãos como faz quem está nervoso. De vez em quando ele olhava na direção onde a gente dormia, e eu via na cara dele uma tristeza tão grande que me deu vontade de chorar. Naquela noite, eu entendi que aquele homem carregava uma culpa pesada no coração. A culpa de ter deixado a irmã para trás. A culpa de ter vivido bem enquanto ela passava dificuldade. A culpa de só ter descoberto onde ela estava quando a desgraça bateu na porta. E minha mãe carregava a mágoa de ter sido rejeitada pela família. A mágoa de ter sido tratada como filha de segunda categoria. A mágoa de ter que lutar sozinha para criar 5 filhos, enquanto o irmão vivia cercado de conforto. Era muita dor guardada num coração só. Muita história mal resolvida. Muito orgulho ferido dos dois lados. Mas naquela noite, vendo aquele homem forte chorar sozinho sob a luz da lua, eu soube que a história da minha família era muito mais complicada do que eu imaginava. E que às vezes, as pessoas que mais amam são as que mais sofrem. Foi na semana seguinte que tudo mudou de vez. A água já tinha baixado o suficiente para a gente poder voltar para onde tinha sido nossa casa. Ou melhor, para o que sobrou dela. Eu nunca vou esquecer aquela caminhada de volta. Era de manhã cedo, o sol ainda estava fraquinho, e a gente foi andando pela estrada de terra que estava toda esburacada pela enchente. Minha mãe carregava o bebê. Eu segurava a mão da Terezinha, e o João e o Pedro vinham atrás, pisando nas poças de lama que ainda não tinham secado. O cheiro era horrível. Cheiro de rio sujo, de bicho morto, de coisa apodrecendo. E o silêncio. Meu Deus, que silêncio pesado. Não tinha mais o barulho das galinhas, não tinha o rádio tocando de longe, não tinha nem o barulho dos vizinhos conversando na porta de casa. Era como se o mundo tivesse morrido. Quando a gente chegou onde tinha sido nossa casa, eu comecei a chorar. Não sobrou quase nada. As paredes de madeira tinham desabado, o telhado estava caído e tinha lama de meio metro cobrindo tudo. Nossa mesa, nossas cadeiras, o fogão a lenha, tudo destroçado, tudo perdido. Minha mãe ficou parada na frente daquele que tinha sido nosso lar, segurando o bebê contra o peito. Ela não chorava, mas eu via que alguma coisa tinha se quebrado dentro dela. Era como se a última esperança tivesse ido embora, junto com a água. Vamos procurar alguma coisa que preste, ela disse com a voz cansada. Qualquer coisa que a gente possa aproveitar. A gente mexeu naquela lama fedorenta a manhã inteira. Encontramos algumas panelas amassadas, uns pedaços de roupa que ainda davam para usar e, milagrosamente, a imagem de Nossa Senhora Aparecida que minha mãe tanto prezava. Tava suja, mas inteira.
Quando ela viu a santa, foi a primeira vez que eu vi ela sorrir desde a enchente. Pelo menos ela ficou com a gente, minha mãe sussurrou, limpando a imagem na barra do vestido. Era meio-dia quando ele apareceu. O coronel Raulino veio a cavalo, sozinho dessa vez, e desceu bem devagar quando viu a gente ali no meio daquele estrago. Ele olhou para o que sobrou da casa, depois para minha mãe, e eu vi que ele ficou abalado. Carminha, ele disse baixinho, você não pode ficar aqui. É aqui que eu moro. Ela respondeu sem olhar para ele, continuando a mexer na lama. Não tem mais nada aqui. A casa desabou. Não tem como reconstruir nesse lugar. A água pode voltar. Então, eu construo em outro lugar. Com que dinheiro? Com que material? Minha mãe parou o que estava fazendo e se virou para ele. O rosto dela estava sujo de lama, o cabelo despenteado, mas os olhos estavam cheios de uma determinação que eu nunca tinha visto. Com o trabalho das minhas mãos, do mesmo jeito que sempre fiz. Carminha, pelo amor de Deus, deixa eu ajudar. Eu tenho uma casa pequena na fazenda que não uso para nada. Vocês podem ficar lá até... Não. A resposta veio seca, cortante, sem dar espaço para conversa. Por que você tem que ser tão teimosa? Ele explodiu. E foi a primeira vez que eu vi ele perder a paciência. Por que você não deixa eu cuidar da minha família? Sua família? Minha mãe repetiu, e eu ouvi uma amargura na voz dela que me deu arrepio. Desde quando eu sou sua família? Desde sempre, desde que você nasceu. Mentira! Ela gritou, e agora as lágrimas começaram a escorrer pelo rosto sujo. Eu nunca fui da sua família. Nunca fui nada para vocês. Isso não é verdade. Não é verdade? Ela interrompeu, e agora a voz dela estava carregada de uma dor que eu nunca tinha ouvido. Você quer que eu conte para você o que é verdade, Raulino? Ele ficou quieto, e eu percebi que alguma coisa pesada ia ser dita ali. Quando nosso pai morreu, eu tinha 16 anos. 16! Você lembra de mim nessa idade? Lembra de como eu era? Lembro, ele disse baixinho. Eu era bonita, não era? Tinha cabelo comprido, era alegre, vivia rindo. Era. E você lembra o que sua mãe disse quando eu apareci no enterro do nosso pai? O coronel Raulino baixou a cabeça e eu vi que ele sabia muito bem o que vinha por aí. Ela disse que eu não tinha direito de estar ali, que bastardo não herdava nada, que eu era fruto do pecado do meu pai e que não merecia nem pisar na igreja onde ele ia ser enterrado. Minha mãe estava com dor, ele tentou defender. Tava com dor, nada, minha mãe gritou. Ela estava com raiva de ter que dividir a herança, com medo de eu pedir alguma coisa que ela achava que só você merecia. Carminha. Deixa eu terminar, ela cortou. Você quer saber o que aconteceu depois? Você quer saber como sua irmãzinha viveu depois que vocês me expulsaram de lá? Eu estava paralisada, ouvindo aquilo tudo. Minha mãe nunca tinha contado nada sobre o passado dela. A gente sempre achou que ela não tinha família, que tinha ficado órfã pequena. Descobrir que ela tinha um irmão e descobrir assim, daquele jeito doloroso, estava me partindo o coração. Eu morei na casa de uma família que me acolheu, minha mãe continuou. O seu João Bernardo e a dona Conceição, gente boa, gente simples, que me deixou ficar em troca de trabalho. Eu lavava roupa, limpava a casa, cuidava dos filhos deles, trabalhava de sol a sol, sem descanso. Eu não sabia, o coronel disse. Claro que não sabia. Você estava ocupado demais cuidando das suas terras, do seu gado, da sua vida boa. Não ia se preocupar com a irmã bastarda que sua mãe tinha mandado embora. Eu perguntei por você. Perguntei várias vezes. Perguntou para quem? Para sua mãe? Ela sabia muito bem onde eu estava. Sabia e não falou nada para você porque não queria que você me ajudasse. O silêncio que se fez ali foi terrível. Era como se a verdade pesasse toneladas e tivesse caído em cima de todo mundo. Foi na casa do seu João Bernardo que eu conheci o Joaquim. Minha mãe continuou, agora com a voz mais baixa. Meu marido, o pai dos meus filhos. Ele trabalhava na fazenda do lado, vinha sempre na casa deles. Era bonito, falava bonito. Me prometeu casamento, casa própria, vida boa. Ela parou para respirar, limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu me apaixonei, que nem boba, me apaixonei. Achei que ia ser feliz, que ia ter minha família, meu lar.
Casei com ele numa igrejinha pequena, sem festa, sem nada, mas eu estava feliz. Pensei que finalmente ia ter alguém que me amasse de verdade. E teve, o coronel disse baixinho. Tive nada. Ela explodiu de novo. Ele era um homem vazio, um homem que só sabia beber, brigar e mandar. Nunca me deu carinho, nunca me deu amor de verdade. Era só obrigação. Casou comigo porque eu era bonita e trabalhava bem. Mas amor? Amor ele nunca sentiu por mim. Eu estava chorando ouvindo aquilo. Chorava pela minha mãe, chorava por mim, chorava por todos nós que tínhamos vivido numa casa sem amor verdadeiro. Mesmo assim, eu aguentei. Aguentei porque queria dar uma família para os meus filhos. Aguentei as bebedeiras dele, a frieza dele, as vezes que ele sumia de casa sem dar satisfação. Aguentei tudo porque eu achava que era isso que uma boa esposa fazia. Carminha, eu sinto muito. O coronel tentou falar. Sente muito, nada. Você quer saber o que dói mais? O que dói mais é saber que enquanto eu estava vivendo isso tudo, você estava aqui pertinho. Aqui mesmo, a poucos quilômetros de distância. Você podia ter me procurado, podia ter me ajudado, podia ter sido o irmão que eu tanto precisava. Eu tentei, tentou nada. Se tivesse tentado de verdade, teria me encontrado. Todo mundo sabia onde eu morava, com quem eu tinha casado. Mas você não quis saber. Era mais fácil fingir que eu não existia. O coronel Raulino estava destruído. Eu via que cada palavra da minha mãe era como uma facada no peito dele. Ele tentava falar, mas as palavras não saíam. E agora, minha mãe continuou, agora que a desgraça bateu na minha porta, agora que eu perdi tudo, você aparece querendo bancar o irmão protetor? Agora você quer ser família? Eu sempre quis ser sua família, ele conseguiu dizer, com a voz embargada. Mentira! Você queria era livrar sua consciência. Você quer me ajudar agora porque se sente culpado, não porque me ama de verdade. Isso não é verdade, Carminha. Eu te amo sim. Você é minha irmã. Seu irmão, minha mãe disse, se aproximando dele e olhando bem nos olhos. É quem tá do seu lado na hora da dificuldade. É quem divide o pão quando você tá com fome. É quem enxuga suas lágrimas quando você tá chorando. Você fez alguma dessas coisas por mim? Ele não conseguiu responder. Então não venha agora querer comprar minha gratidão com comida e casa emprestada. Eu não tô à venda. Minha mãe se virou e voltou a mexer na lama, como se a conversa tivesse acabado. Mas o coronel não desistiu. Eu errei, ele disse, e a voz dele saiu tão baixa que eu quase não ouvi. Errei muito, fui covarde, fui omisso, fui um irmão péssimo. Mas deixa eu tentar consertar, deixa eu tentar ser melhor. Tem coisa que não se conserta, Raulino. Tem coisa que quando quebra, quebrou para sempre. Por favor, ele implorou, e eu vi que aquele homem forte estava se desmoronando ali na nossa frente. Por favor, nada. Você quer ajudar? Então me deixe em paz. Deixa eu reconstruir minha vida do meu jeito, sem depender de ninguém. E as crianças? Você vai deixar as crianças passarem necessidade por causa do seu orgulho? Essa pergunta atingiu minha mãe em cheio. Ela parou de mexer na lama e ficou olhando para nós. Eu, a Terezinha, o João, o Pedro e o bebê que chorava no colo dela. Meus filhos são minha responsabilidade, ela disse, mas eu ouvi que a convicção na voz dela tinha balançado um pouquinho. São, mas você não precisa carregar esse peso sozinha. Deixa eu ajudar, não como irmão, como um vizinho que se importa, como alguém que quer ver essas crianças crescerem bem. Minha mãe ficou em silêncio por um tempo longo. Eu via que uma batalha terrível estava acontecendo dentro da cabeça dela. O orgulho ferido lutando contra o amor pelos filhos. Finalmente, ela suspirou fundo. 1 semana, ela disse. Eu aceito ficar na sua casa por 1 semana. Só até eu conseguir me organizar. Depois disso, eu saio e você não se mete mais na minha vida. 1 semana, ele concordou, e eu vi um alívio imenso no rosto dele. Mas eu sabia que aquela semana ia mudar tudo. Sabia que os segredos tinham saído da toca e que agora não tinha mais como voltar atrás. Minha família tinha acabado de descobrir que era muito maior e muito mais complicada do que a gente imaginava. E eu,
Uma menina de 8 anos estava no meio de tudo isso, tentando entender como o amor e a mágoa podiam morar no mesmo coração. A casa onde o coronel Raulino nos levou ficava numa parte mais afastada da fazenda principal. Era uma casinha de tijolo, pequena mas arrumadinha, com 2 peças, uma cozinha e um banheiro. Luxo que a gente nunca tinha tido. Tinha piso de cerâmica, paredes pintadas de branco e janelas com vidro de verdade, não aquelas de madeira que a gente fechava com tramela. Quando a gente entrou ali, eu senti um cheiro diferente. Cheiro de casa que ficou muito tempo fechada, misturado com cheiro de móvel novo e sabão de limpeza. Tinha uma mesa de madeira clara na cozinha, cadeiras estofadas, fogão a gás, coisa que minha mãe nunca tinha visto na vida. Na parede da sala, uma imagem do Sagrado Coração de Jesus olhava pra gente com aqueles olhos mansos. A casa já vem mobiliada, o coronel explicou, meio sem jeito. Tem roupa de cama no armário, panela na cozinha, tudo o que vocês precisam. Minha mãe não disse nada. Só andou pela casa toda, mexendo aqui e ali, como se estivesse verificando se aquilo era real mesmo. Às vezes ela parava na frente de alguma coisa. O fogão, a geladeira pequena, a torneira da pia que jorrava água limpa, e ficava olhando como se estivesse vendo um milagre. Vocês comem junto comigo na casa grande, ele disse. Todo dia, café, almoço e janta. A dona Benedita cuida da cozinha, ela vai preparar tudo. Não precisa, minha mãe falou rapidinho. Eu cozinho para minha família. Carminha, deixa a mulher cozinhar. Ela gosta e você precisa descansar. Eu não preciso descansar. Eu preciso me ocupar. Eu via que minha mãe estava com medo de se acostumar com aquele conforto, com medo de gostar daquilo e depois ter que abrir mão. Era como se ela quisesse manter uma distância, mesmo morando ali. Mas nós, crianças... Ah, meu Deus, como a gente ficou deslumbrada. O João descobriu que tinha luz elétrica. Era só apertar o interruptor e a lâmpada acendia. A Terezinha ficou fascinada com a torneira. Ficava abrindo e fechando, só para ver a água sair. E eu fiquei impressionada com o silêncio da casa. Não tinha vento assoviando pelas frestas, não tinha telha solta batendo, não tinha barulho de bicho no telhado. A primeira noite que a gente dormiu ali foi estranha. A gente estava acostumado com um colchão de palha e de repente tinha cama macia, travesseiro fofinho, lençol cheiroso. Eu não conseguia dormir. Ficava olhando para o teto, tentando acreditar que aquilo tudo era real. Foi nessa primeira noite que eu vi minha mãe chorando. Eu levantei devagarzinho e fui até o quarto dela. A porta estava entreaberta e ela estava sentada na beirada da cama, com o bebê no colo, chorando baixinho para não acordar ninguém. Minha mãe, eu sussurrei. A senhora tá bem? Ela se assustou, enxugou as lágrimas rapidinho. Tô sim, filha. Volta pra cama. Por que a senhora tá chorando? Ela ficou em silêncio por um tempo, balançando o Antônio que dormia pesado. Às vezes a gente chora de alegria, Zilma. Às vezes chora porque não sabe se merece uma coisa boa. A gente merece sim, minha mãe. A gente merece ser feliz. Ela me olhou com aqueles olhos cheios de lágrima e de uma tristeza que eu não conseguia entender direito. Não é tão simples assim, minha filha. Não é tão simples. Os primeiros dias na casa foram de adaptação. O coronel aparecia toda manhã para ver se a gente estava precisando de alguma coisa. Trazia leite fresquinho, às vezes uns doces que a dona Benedita fazia e sempre perguntava se estava tudo bem. Comigo e com meus irmãos ele era carinhoso. Chamava a gente para ver os bezerros no curral, ensinava o João a montar no cavalo manso e contava histórias da fazenda que faziam a Terezinha rir. Mas com minha mãe, ele era cuidadoso, respeitoso, como se estivesse pisando em casca de ovo. Bom dia, Carminha. Dormiu bem? Dormi, obrigada. Precisa de alguma coisa? Não, tá tudo bem. Se precisar, é só falar com a dona Benedita. Tá bom. Era sempre assim. Conversa curta, educada, mas fria. Eu via que ele queria falar mais, queria se aproximar, mas minha mãe mantinha aquela barreira entre eles. Foram se passando as semanas, quando já deveria ter passado o prazo que minha mãe tinha combinado, e as coisas começaram a mudar. Minha mãe não falava em ir embora. Não falava em procurar outro lugar. Era como se ela tivesse esquecido do combinado, ou como se tivesse percebido que não tinha para onde ir mesmo.
E foi nessa época que eu comecei a reparar numa coisa estranha. O coronel Raulino não era casado. Não tinha mulher, não tinha filhos. Morava sozinho naquela casa grande, só com os empregados. E eu achava isso muito estranho porque ele era um homem bonito, bem de vida, que podia ter escolhido qualquer mulher da região. Uma tarde, eu estava brincando no quintal quando ouvi a dona Benedita conversando com outra mulher que trabalhava na casa. Coitado do patrão, ela dizia enquanto estendia a roupa no varal. Homem bom que nem ele e nunca se casou. Por que será que ele nunca casou, dona Benedita? A outra perguntou. Ah, minha filha, tem homem que nasce para ser solteiro, mas eu acho que ele estava esperando alguma coisa. Ou alguém. Esperando quem? Sei lá. Às vezes ele ficava olhando para a estrada, como se estivesse esperando alguém chegar, principalmente quando chegava a notícia de alguma família que estava passando dificuldade na região. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Será que o coronel Raulino estava procurando minha mãe todos esses anos? Será que por isso ele nunca tinha se casado? Foi numa noite de lua cheia que eu descobri a verdade. Eu tinha acordado com sede e fui à cozinha buscar água. Quando estava voltando para o quarto, ouvi vozes baixas vindo da varanda. Era minha mãe e o coronel conversando. Eu sabia que não devia ouvir, mas alguma coisa me fez parar ali, escondida atrás da porta. Você nunca se casou? Minha mãe estava dizendo. Por quê? Nunca encontrei a pessoa certa, ele respondeu. Mentira, você podia ter escolhido qualquer mulher, bonito, rico, dono de terra. Talvez eu estivesse procurando alguém específico. Houve um silêncio longo. Raulino, não fala isso. Por que não? É a verdade. Que verdade? Que você ficou solteiro por minha causa? Isso é bobagem. Não é bobagem, Carminha. Eu sempre soube que um dia ia encontrar você. E sabia que quando encontrasse, você ia precisar de mim. Você não me conhece, Raulino. Não sabe nada sobre quem eu me tornei. Sei sim. Você é a mesma menina corajosa que eu conheci. A mesma que enfrentou minha mãe no dia do enterro do nosso pai. A mesma que criou 5 filhos sozinha, que aguentou um marido ruim, que reconstruiu a vida quantas vezes foi preciso. Essa menina morreu há muito tempo. Não morreu não. Ela tá aqui, conversando comigo. Outro silêncio, mais longo ainda. Carminha, ele disse, e eu ouvi na voz dele uma coisa que me deu arrepio. Eu me apaixonei por você quando éramos crianças. Você lembra? Raulino? Você tinha 12 anos, eu tinha 15. Você estava no quintal da casa da dona Sebastiana, ajudando ela a estender roupa. Usava um vestido azul e o cabelo solto brilhava no sol. Quando você me viu, sorriu. E naquele sorriso, eu me perdi. A gente era criança, isso não conta. Conta sim, porque depois disso eu nunca consegui esquecer você. Nunca consegui olhar para outra mulher e sentir a mesma coisa. Eu estava paralisada ali atrás da porta. O coronel Raulino estava apaixonado pela minha mãe o tempo todo, desde quando eram crianças. Você está falando besteira, minha mãe disse, mas a voz dela estava tremendo. Tô falando a verdade que eu guardei no peito todos esses anos. Quando meu pai morreu e você sumiu, eu fiquei desesperado, procurei você em todo lugar. Não procurou direito. Procurei sim, mas minha mãe fazia de tudo para me atrapalhar. Ela sabia dos meus sentimentos por você e tinha medo. Medo de que eu escolhesse você, em vez de seguir os planos dela. Que planos? Casar com filha de coronel, aumentar as terras, fazer aliança política. Essas coisas que família rica planeja para os filhos. E você seguiu os planos dela? Não segui nada. Recusei todos os casamentos que ela arranjou. Briguei com ela. Decepcionei ela, mas nunca consegui tirar você da minha cabeça. Minha mãe ficou muito tempo calada. Quando ela falou de novo, a voz estava diferente, mais baixa, mais macia. Mesmo se fosse verdade o que você está falando, mesmo se você tivesse sentido isso tudo por mim, não mudaria nada. Eu sou uma mulher casada, mãe de 5 filhos. Não posso. Seu marido te abandonou, Carminha. Ele foi embora. Você não tem mais obrigação nenhuma com ele. Tenho sim. Tenho com meus filhos. Tenho com minha consciência. Tenho com Deus. Deus não quer que você seja infeliz. E quem disse que eu sou infeliz? Você é. Eu vejo nos seus olhos.
Você é infeliz há anos. De novo o silêncio, mas dessa vez eu ouvi um barulho baixinho. Minha mãe estava chorando. Mesmo que fosse verdade, ela disse entre as lágrimas, mesmo que eu sentisse alguma coisa por você também, seria errado, seria pecado. Por quê? Porque eu sou sua irmã, meia-irmã, e criada longe de você. Não crescemos juntos, não fomos criados como irmãos de verdade. Mesmo assim, as pessoas vão falar, vão dizer que é indecente, que é coisa de gente sem moral. Deixa falarem. A gente sabe a verdade do nosso coração. Raulino, para com isso. Não torna as coisas mais difíceis do que já são. Eu só quero que você saiba que tudo que eu faço é por amor. Não é por caridade, não é por obrigação de irmão. É por amor mesmo. Houve passos e eu percebi que um dos dois tinha se levantado. Eu vou dormir, minha mãe disse. E amanhã a gente volta a ser só família, só isso, nada mais. Carminha. Boa noite, Raulino. Eu corri pro quarto antes que ela me visse ali. Deitei na cama com o coração disparado, tentando processar tudo o que tinha ouvido. O coronel Raulino amava minha mãe. Não como irmão, como homem. E pelo jeito que ela tinha chorado, pelo jeito que a voz dela tinha tremido, talvez ela também sentisse alguma coisa por ele. Mas eles eram meios irmãos. E minha mãe era uma mulher casada, mesmo que o marido tivesse fugido. Na sociedade daquele tempo, numa cidade pequena onde todo mundo se conhecia, aquilo seria um escândalo enorme. E eu, uma menina de 8 anos, era a única que sabia de tudo. O peso daquele segredo era quase insuportável. Porque eu via como minha mãe estava sofrendo. Via como ela lutava contra os próprios sentimentos. E via como o coronel definhava de amor por uma mulher que ele não podia ter. Aquela semana que deveria ter durado só 7 dias, já tinha virado um mês. E eu sabia que não íamos embora tão cedo, porque todos nós, eu, minha mãe, o coronel, estávamos presos numa teia de sentimentos que não sabia como desfazer. E o pior de tudo é que eu pressentia que aquilo não ia acabar bem. Segredos grandes demais sempre explodem. E quando explodisse, ia machucar todo mundo que a gente amava. Os meses foram passando, e aquela casa que deveria ser temporária virou nosso lar. Mas não era um lar feliz. Era um lar cheio de tensão, de palavras não ditas, de olhares que duravam mais do que deviam. Minha mãe andava pela casa como uma alma penada. Cuidava da gente, cozinhava, limpava, mas eu via que alguma coisa dentro dela estava se consumindo devagarzinho. Ela emagreceu, ficou com olheiras fundas e às vezes eu pegava ela parada na janela, olhando para a estrada, como se estivesse esperando alguma coisa que nunca chegava. O coronel Raulino também mudou. Continuava aparecendo todo dia, continuava sendo gentil com a gente, mas eu notava que ele estava sofrendo. Tinha dias que ele chegava e nem conseguia olhar direito para minha mãe. Falava com ela de longe, formal, como se fossem estranhos. E eu carregava aquele segredo como se fosse uma pedra no peito. Sabia de uma coisa que podia destruir nossa família e não tinha ninguém para conversar sobre isso. Era pesado demais para uma criança. Foi numa tarde de dezembro, uns 9 meses depois da enchente, que tudo explodiu. Eu estava no quintal brincando com a Terezinha quando ouvi gritos vindo da casa. Corri para ver o que estava acontecendo e encontrei uma cena que me gelou o sangue. Meu pai tinha voltado. Joaquim estava ali na sala, sujo, barbudo, com cheiro de cachaça, berrando com minha mãe. E ela estava encostada na parede, com o bebê no colo, tremendo de medo. Então é isso, Carminha? É assim que você cuida da casa enquanto eu tô fora? Morando na casa de outro homem como se fosse uma... Ele não terminou a frase, mas eu sabia qual palavra ele ia usar. Uma palavra feia que machucava minha mãe no lugar mais fundo. Joaquim, pelo amor de Deus, ela tentou falar. As crianças perderam tudo na enchente. Não tinha para onde ir. E eu? Ninguém pensou em mim? Ninguém me procurou? Procurei sim. Perguntei para todo mundo onde você estava. Você sumiu depois da enchente, deixou a gente na maior dificuldade. Perguntou nada. Você era feliz da vida que eu tinha sumido. Foi nessa hora que o coronel Raulino apareceu na porta. Ele tinha ouvido os gritos e veio ver o que estava acontecendo.
Quando viu meu pai ali, berrando com minha mãe, a cara dele mudou completamente. Que gritaria é essa? Ele perguntou com aquela voz firme que não admitia resposta. Meu pai se virou para ele e eu vi nos olhos dele uma raiva que me deu medo. Ah, então é você o tal do coronel, o homem que está sustentando minha mulher. Tô ajudando uma família que perdeu tudo numa tragédia, o coronel respondeu, sem perder a calma. Coisa que o marido deveria ter feito. Não, o marido estava trabalhando, estava tentando ganhar dinheiro para sustentar a família. Sustentando com que dinheiro? Que dinheiro você trouxe depois de 9 meses sumido? Meu pai não soube o que responder, e isso deixou ele ainda mais bravo. Eu não devo satisfação para você. Você não é nada nosso. Não sou mesmo, o coronel concordou. Mas essa mulher e essas crianças são minha família, e eu não vou deixar ninguém maltratar minha família. Foi nessa hora que meu pai entendeu. Vi nos olhos dele a compreensão chegando devagar, como uma tempestade se formando. Sua família? Ele repetiu devagar. Que família? Que parentesco você tem com minha mulher? O silêncio que se fez ali foi terrível. Minha mãe ficou branca como papel. O coronel percebeu que tinha falado demais. Responde, meu pai gritou. Que parentesco você tem com ela? Joaquim, não. Minha mãe tentou intervir. Cala a boca! Deixa ele responder! O coronel olhou para minha mãe, depois para meu pai, e eu vi que ele ia contar a verdade. Ela é minha irmã, ele disse, simples assim. A cara de meu pai foi uma coisa terrível de se ver. Primeiro foi surpresa, depois confusão, depois uma raiva que parecia que ia explodir. Irmã? Sua irmã? E você nunca falou isso para mim, Carminha? Porque não tinha importância. Ela tentou explicar. Não tinha importância? Sua família tem terra, tem dinheiro, e você deixou a gente passando necessidade todos esses anos? Não é assim, Joaquim. É assim sim. Você me enganou. Me fez de trouxa todos esses anos. Ele avançou para cima dela e foi quando o coronel se meteu. Pare aí, ele disse, se colocando entre meu pai e minha mãe. Não encosta a mão nela. Você não manda em mim. Ela é minha mulher. Mulher que você abandonou na primeira dificuldade. Eu não abandonei ninguém. Eu saí para trabalhar. Trabalhar onde? Fazendo o quê? Meu pai não conseguiu responder de novo, e isso deixou claro para todo mundo que ele estava mentindo. Você sumiu, Joaquim, minha mãe disse com a voz firme pela primeira vez. Sumiu e deixou 5 filhos pequenos numa enchente. Se não fosse meu irmão, a gente tinha morrido afogado. Ah, então agora ele é seu irmão? Que interessante. Quando convém, ele é família. Sempre foi família. Eu só não falava porque... Porque o quê? Minha mãe olhou para o coronel e eu vi no olhar dela uma tristeza imensa. Porque eu tinha vergonha. Vergonha de ter sido rejeitada pela família dele. Vergonha de ter que implorar ajuda. Carminha? O coronel tentou falar. É verdade, ela continuou, e agora as lágrimas desciam pelo rosto dela. Eu sempre tive vergonha de não ter sido aceita por vocês. Vergonha de ser a filha bastarda que ninguém queria por perto. Isso não é verdade, o coronel disse baixinho. É sim, é verdade. E agora vocês dois estão brigando por minha causa, como se eu fosse um objeto que um pode tomar do outro. Ela se virou para os 2 homens, com o bebê no colo e os olhos cheios de uma determinação que eu nunca tinha visto. Eu não sou propriedade de ninguém. Não sou a mulherzinha frágil que precisa ser protegida. Eu sou Maria do Carmo, mãe de 5 filhos e sei muito bem cuidar da minha vida. Carminha, meu pai tentou falar, mas ela não deixou. Não, agora vocês vão me escutar. Joaquim, você foi embora quando eu mais precisei. Abandonou seus filhos numa tragédia. Não tem mais direito de dar palpite na minha vida. Meu pai ficou vermelho de raiva, mas antes que ele pudesse falar alguma coisa, minha mãe se virou para o coronel. E você, Raulino? Você me ajudou. É verdade. Salvou minha família, me deu teto, comida, segurança. Mas não posso ficar dependendo da sua caridade para sempre. Não é caridade, Carminha. É sim, caridade misturada com outras coisas que não podem ser. O coronel entendeu na hora do que ela estava falando. Ficou vermelho, abaixou a cabeça. Que outras coisas? Meu pai perguntou, desconfiado. Que outras coisas que não podem ser? Ninguém respondeu,
e o silêncio foi se tornando pesado. Pesado. Ah, então é isso. Meu pai disse devagar, como se tivesse descobrindo alguma coisa. Então é por isso que você não quer vir embora comigo. Tem coisa rolando entre vocês dois. Não tem nada. Minha mãe tentou negar. Tem sim. Eu vejo no jeito que vocês se olham, no jeito que ele cuida de você. Joaquim, não fala besteira. Besteira? Você tá morando na casa dele há quase um ano, Carminha, e agora descobre que vocês são irmãos. Que conveniente. Pare com isso, o coronel explodiu. Não vou deixar você falar assim da Carminha. Ah, não vai deixar? E por que você se importa tanto assim com a honra da sua irmãzinha? A provocação atingiu em cheio. O coronel avançou para cima do meu pai e os dois se agarraram ali no meio da sala. Eu e meus irmãos corremos para o canto, apavorados, vendo aqueles dois homens se socando por causa da nossa mãe. Foi minha mãe que separou eles. Chega! Ela gritou com uma voz que eu nunca tinha ouvido. Chega os dois! Saiam da minha casa! Saiam agora! Os dois homens pararam de brigar surpresos. Carminha! Meu pai tentou falar. Sai, Joaquim! Vai embora e não volta mais. Você não é bem-vindo aqui. Eu sou seu marido. Você era. Agora não é mais nada. Nem marido, nem pai, nem nada. Você abriu mão de tudo quando foi embora. Ela se virou para o coronel, que estava com o rosto machucado da briga. E você também vai ter que sair da minha vida. Carminha, não. Vou sim. Porque eu não posso viver assim. Não posso viver nessa tensão, nesse sofrimento. Não posso viver sabendo que... Ela parou, engoliu as palavras que ia dizer. Sabendo que o quê? O coronel perguntou baixinho. Sabendo que eu sinto coisas que não deveria sentir. Pronto, estava dito. O segredo que eu guardava há meses tinha saído da boca da própria minha mãe. Carminha, o coronel sussurrou. Não fala nada, não torna as coisas mais difíceis. Eu vou embora daqui, vou levar meus filhos e começar de novo em outro lugar. Para onde? Com que dinheiro? Não sei, mas vou dar um jeito. Sempre dei. Foi nessa hora que eu não aguentei mais. Corri para o meio da sala, no meio dos três adultos, e gritei: Não, eu não quero ir embora. Eu gosto daqui, eu gosto do tio Raulino. Todo mundo me olhou surpreso. Zilma, volta para o seu lugar, minha mãe disse. Não volto. Vocês estão brigando por besteira. O tio Raulino é bom pra gente. Ele salvou a gente. Por que a senhora quer ir embora? Filha, tem coisa que você não entende. Entendo sim. Entendo que a senhora gosta dele e ele gosta da senhora. E daí? E daí que vocês são irmãos? Vocês não cresceram juntos. Vocês se conheceram adultos. O silêncio que se fez foi total. Todo mundo me olhando como se eu tivesse falado grego. Zilma, minha mãe disse devagar. O que você está falando? Eu ouvi vocês conversando várias vezes. Eu sei que o tio Raulino ama a senhora. E eu sei que a senhora também ama ele. Meu pai fez uma cara de nojo. Que família doente. Ele murmurou. Doente é você que abandonou os filhos. Eu gritei para ele. Doente é você que sumiu quando a gente mais precisava. Zilma, minha mãe me repreendeu. É verdade, minha mãe. Ele foi embora. Fugiu. E o tio Raulino ficou. O tio Raulino cuidou da gente, deu casa, deu comida, deu carinho. Eu estava chorando, mas continuei falando. Eu não quero que a senhora case com ele de novo. Eu quero que a senhora seja feliz. E eu sei que a senhora é feliz com o tio Raulino. Minha mãe se ajoelhou na minha frente, segurou meu rosto com as duas mãos. Minha filha, tem coisas que são mais complicadas do que parecem. Tem coisas que a sociedade não aceita, que a igreja não aceita. Mas Deus aceita, eu falei. Deus quer que a gente seja feliz. A professora da escola falou que Deus é amor. Zilma, minha mãe, a senhora merece ser amada. A senhora merece ser feliz. E se o tio Raulino faz a senhora feliz, então tá certo. Eu olhei para os dois homens. E vocês dois param de brigar. A gente já sofreu demais, já perdeu demais. Agora a gente merece ser feliz. Meu pai balançou a cabeça, pegou o chapéu e foi em direção à porta. Eu não fico nesse lugar. Não fico vendo essa indecência. Então vai embora, eu falei para ele. E não volta mais.
Ele me olhou com raiva, mas eu não baixei os olhos. Você vai se arrepender disso, ele disse para minha mãe. Todos vocês vão se arrepender. E saiu batendo a porta. Ficamos ali, nós três no meio da sala. Minha mãe, o coronel Raulino e eu. Os outros meninos tinham se escondido no quarto, com medo. E agora? O coronel perguntou baixinho. Minha mãe ficou muito tempo em silêncio. Depois, ela se levantou, foi até a janela e ficou olhando para a estrada. Agora, ela disse, eu preciso pensar. Preciso rezar. Preciso decidir se vou seguir o que o coração manda ou o que a cabeça diz que é certo. Carminha, me dá um tempo, Raulino. Me dá um tempo para pensar. Ele assentiu, mesmo visivelmente sofrendo. Quanto tempo você precisa? Não sei, talvez uma vida inteira. Eu já nem achava que contaria isso um dia. Mas quem sabe alguém se sinta menos sozinha ouvindo. Porque às vezes a gente precisa entender que o amor verdadeiro não é só entre marido e mulher. Às vezes, o amor verdadeiro é a coragem de escolher a felicidade, mesmo quando o mundo inteiro diz que está errado. Minha filha, hoje, aos meus 76 anos, quando olho para trás e relembro tudo isso, eu entendo que aquele dia mudou nossa família para sempre. Não só porque meu pai tinha ido embora de vez, mas porque foi o dia que minha mãe escolheu ser feliz. Demorou 3 meses. 3 meses longos, de muita reza, muito choro, muita conversa com o padre da igreja e muitas noites em claro. Minha mãe emagreceu ainda mais, ficou com o cabelo grisalho, mas nos olhos dela eu via uma coisa que nunca tinha visto antes: determinação. O coronel Raulino respeitou o tempo que ela pediu. Continuou aparecendo, mas de longe. Mandava comida pela dona Benedita, perguntava se a gente estava bem, mas não forçava a conversa. Era como se ele soubesse que aquela decisão tinha que ser só dela. Foi numa tarde de abril, quando o calor estava de rachar, e eu estava no quintal ajudando minha mãe a estender roupa, que ela finalmente falou. Zilma, ela disse, parando de pendurar um lençol no varal. Você ainda acha que eu devia seguir meu coração? Eu olhei para ela, para o rosto magro, para os olhos cansados, e senti uma dor no peito. Acho sim, minha mãe. Acho que a senhora merece ser feliz. Mesmo sabendo que as pessoas vão falar mal? Mesmo sabendo que vão dizer que eu sou mulher perdida, que não presto? As pessoas sempre falam mal, minha mãe. Falavam mal quando a senhora estava casada com meu pai e ele batia na senhora. Falavam mal quando ele sumiu e deixou a senhora sozinha. Vão falar mal qualquer coisa que a senhora faça. Ela sorriu. Um sorriso triste, mas um sorriso. Quando foi que você ficou tão sabida, menina? Desde que vi minha mãe sofrendo por amor, eu respondi. Desde que entendi que às vezes a gente tem que escolher entre ser feliz e fazer o que os outros esperam. Naquela noite, minha mãe chamou o coronel Raulino para conversar. Eu não ouvi a conversa. Dessa vez, eles foram para longe mesmo. Mas quando eles voltaram, eu vi nos rostos dos dois que uma decisão tinha sido tomada. Filhos, minha mãe nos chamou no dia seguinte. Sentem aqui que eu preciso conversar com vocês. A gente se juntou na sala. Eu, o João, a Terezinha, o Pedro e o pequeno Antônio, que agora já andava e falava algumas palavras. Vocês sabem que o coronel Raulino é meu irmão, ela começou. Vocês sabem que ele nos ajudou muito, que salvou nossa vida. A gente concordou com a cabeça. Vocês também sabem que eu tenho um carinho especial por ele, um carinho que vai além de irmão. A Terezinha não entendeu direito, mas eu e o João sabíamos do que ela estava falando. Eu decidi que vou me separar do pai de vocês, oficialmente. Vou até o cartório, vou na igreja, vou fazer tudo direitinho. E depois, eu perguntei, já sabendo a resposta. Depois eu vou me casar com o Raulino. O João fez uma cara estranha. Mas minha mãe, ele não é nosso tio? É, filho. E vai continuar sendo. Mas também vai ser padrasto de vocês. As pessoas não vão achar estranho? Eu perguntei. Vão. Muitas pessoas vão achar. Vão falar, vão julgar, vão criticar. Mas sabe de uma coisa, minha filha? Eu cansei de viver minha vida preocupada com o que os outros pensam. Ela pegou minha mão. Eu já sofri demais. Já abri mão demais. Já deixei a felicidade passar por mim muitas vezes.
Agora eu vou escolher ser feliz, mesmo que isso signifique enfrentar o preconceito das pessoas. E se o padre não quiser casar vocês? Eu perguntei. Então a gente casa no civil mesmo. Deus sabe o que tem no nosso coração. Ele sabe que é amor verdadeiro, não pecado. E foi assim que aconteceu. Minha mãe se separou oficialmente do meu pai, que nem apareceu para assinar os papéis, mandou outro homem representar ele. E 9 meses depois, numa cerimônia pequena, só com a gente e alguns poucos amigos que entenderam, ela se casou com o coronel Raulino. O padre da cidade se recusou a fazer a cerimônia. Disse que não podia abençoar um casamento que ia contra a lei de Deus. Mas um padre de uma cidade vizinha, mais moderno, entendeu a situação e concordou em casar eles. Eu lembro daquele dia como se fosse ontem. Minha mãe usava um vestido azul claro, simples mas bonito, que ela mesma tinha costurado. O cabelo estava preso num coque baixo, com algumas flores brancas que eu tinha colhido no jardim. Ela estava nervosa, mas feliz. Uma felicidade que eu nunca tinha visto nela. O coronel Raulino usava terno escuro, gravata vermelha e não conseguia parar de sorrir. Quando eles trocaram as alianças, eu vi lágrimas nos olhos dos dois. Lágrimas de alegria, de alívio, de amor finalmente correspondido. Eu te amo, Carminha, ele disse na hora dos votos. Te amo desde menina e vou te amar até o último dia da minha vida. E eu te amo também, Raulino, ela respondeu. Amo você como homem, como irmão, como companheiro. Amo tudo o que você é. Quando eles se beijaram ali no altar, eu soube que estava vendo o final feliz que minha mãe merecia. Depois de tanto sofrimento, tanta luta, tanto sacrifício, ela finalmente tinha encontrado a felicidade. Claro que não foi fácil. As primeiras semanas foram difíceis. As pessoas comentavam pelos cantos, cochichavam quando a gente passava na rua, faziam cara feia na igreja. Algumas vizinhas deixaram de falar com minha mãe. Algumas mães não deixavam os filhos brincar com a gente. Mas sabe o que aconteceu? A gente se fortaleceu. Nossa família ficou mais unida. Minha mãe floresceu como uma planta que finalmente recebeu água depois de anos de seca. O coronel Raulino se tornou o pai que a gente nunca tinha tido. Carinhoso, presente, que brincava com a gente, que ajudava com as lições de casa, que contava histórias antes de dormir. Ele adotou todos nós oficialmente. Viramos filhos dele no papel também. E olha que coisa interessante. Meu pai biológico, aquele que tanto criticou minha mãe, nunca mais apareceu na nossa vida. Nunca mandou carta, nunca perguntou pelos filhos, nunca quis saber se a gente estava bem ou mal. Quem realmente amava a gente ficou. Quem só criticava foi embora. Os anos foram passando e nossa família foi crescendo e sendo feliz. O coronel Raulino e minha mãe tiveram mais 2 filhos juntos. Uma menina e um menino que eu ajudei a criar como se fossem meus irmãos de sangue. A casa grande da fazenda se encheu de risada de criança, de barulho de pé correndo, de cheiro de comida boa. Minha mãe virou a senhora da casa grande. Aprendeu a comandar os empregados, a receber visitas importantes, a cuidar dos negócios quando o marido viajava. Mas nunca perdeu a simplicidade. Continuava fazendo doce para as crianças pobres da região, continuava ajudando as famílias que passavam necessidade. E sabe o que mais me impressiona quando olho para trás? É que o amor dos dois só cresceu com o tempo. Eu nunca vi um casal mais apaixonado, mais companheiro, mais feliz. Eles viveram juntos por mais de 30 anos. 30 anos de um amor que nasceu na infância, sobreviveu à separação, resistiu ao preconceito e se fortaleceu com o tempo. Quando minha mãe morreu, aos 72 anos, o coronel Raulino chorou como um menino. Disse que tinha perdido metade de si mesmo. E realmente perdeu. Morreu 6 meses depois, de saudade mesmo. O médico disse que foi o coração, mas eu sei que foi amor. Amor demais para caber num peito só. Eles foram enterrados lado a lado, no cemitério da cidade. E sabe o que está escrito no túmulo? Raulino e Maria do Carmo, unidos na terra, unidos no céu. O amor verdadeiro não conhece barreiras. Hoje, minha filha, quando eu olho para minha vida, para os meus filhos, netos e bisnetos, eu agradeço todos os dias pela coragem que minha mãe teve, pela coragem de escolher o amor em vez do medo, pela coragem de enfrentar o preconceito,
pela coragem de acreditar que merecia ser feliz. Porque foi essa coragem que me ensinou que família não é só sangue. Família é quem fica do seu lado na tempestade. Família é quem te ama nos seus piores dias. Família é quem escolhe você todos os dias, mesmo quando o mundo inteiro diz que não deve. O coronel Raulino não era só meu padrasto, era meu pai de verdade. O pai que escolheu me amar, que escolheu cuidar de mim, que escolheu ficar mesmo quando não tinha obrigação. E eu aprendi que o amor verdadeiro às vezes vem disfarçado de escândalo. Às vezes vem numa hora que não era para vir. Às vezes vem de onde a gente menos espera. Mas quando é verdadeiro, quando é puro, quando é sincero, vale a pena lutar por ele. Se você está passando por alguma situação difícil, se está enfrentando julgamento por alguma escolha que fez, se está com medo de seguir seu coração, lembra da minha história. Lembra que a felicidade às vezes exige coragem e que vale a pena ser corajosa. As pessoas vão falar de qualquer jeito. Vão criticar se você ficar. Vão criticar se você sair. Vão criticar se você escolher o amor. Vão criticar se você escolher a solidão. Então, já que vão falar mesmo, escolhe ser feliz. Escolhe o amor. Sempre o amor. Porque no final da vida, quando a gente está ali na cama, esperando o último suspiro, não é das críticas que a gente se lembra. Não é do que as pessoas falaram que importa. É dos momentos felizes. É das pessoas que amaram a gente de verdade. É do amor que a gente teve coragem de viver. E eu tive sorte. Tive uma mãe corajosa. Tive um padrasto que virou pai. Tive uma família que se construiu no amor, não só no sangue. Hoje, quando meus netos me perguntam sobre o segredo de uma vida feliz, eu falo para eles: escolham o amor, meus filhos. Sempre escolham o amor. Porque no final, só o amor fica. Só o amor vale a pena. Essa é minha história, minha filha. A história de uma família que se perdeu numa enchente e se encontrou no amor. A história de um segredo que quase destruiu tudo, mas que no final salvou todo mundo. Uma história de 76 anos de vida, de muito sofrimento, mas também de muita felicidade. E agora, que eu já contei tudo, eu posso descansar em paz. Porque a verdade foi dita, o amor foi celebrado. E a memória da minha mãe corajosa vai continuar viva em cada coração que ouvir essa história. Obrigada por me escutar, minha filha. Obrigada por guardar comigo esse segredo que não era mais segredo. Obrigada por entender que o amor verdadeiro não tem idade, não tem regra, não tem limite. O amor verdadeiro simplesmente é.